É estar hoje aqui no final de uma semana. É final da semana realmente, porque hoje é o 7º dia da semana, e é o final da semana porque desde o sábado passado nós estivemos aqui adorando a Deus numa semana de oração, que foi cheia de bênçãos, cheia de ataques do inimigo, mas de vitórias do Senhor Jesus. Amém? Muitas pessoas adoeceram essa semana, inclusive eu. Eu tenho alguém coçando a barba aí, né? Vou já falar deles aqui. Porque além de termos toda essa luta e essas vitórias, muitas pessoas não puderam estar aqui hoje. Alguns estão enfermos. Estamos orando pelo Carlos. Esteve aqui, é doente, mas hoje ele está em casa. Vamos orar por ele e outras pessoas também. E um grande grupo de nossa igreja não está aqui conosco, está longe no acampamento. Apareceu um já coçando a barba ali, né? E os desbravadores querem dar um aceno para nós aqui, porque hoje nós teremos Santa Ceia, mas eles não vão estar aqui. Então eles queriam, o pastor Ed, que aparecer para dizer que nós estamos juntos no final da semana. Fala aí. Fala, igreja! Bom dia! Feliz sábado para vocês! Nós estamos do acampamento do Clube Vale do Sol, em Itapecerica da Serra. Estamos acompanhando o final da semana de oração. Vocês vão ter Santa Ceia aí, mas logo à noite vamos ter Santa Ceia aqui também, porque o pastor Euquia vem para cá para fazer Santa Ceia com a gente. Eu tenho um recado para vocês aí na igreja, pastor Euquia principalmente. Do clube! Deu certo, né? Vamos dar aceno para eles, olha lá. Porque eles estão vendo a gente ali. Eles queriam isso aqui, são quase mais de 50 pessoas lá. Se estivessem aqui, não ia ter lugar para sentar, né? Mas eles vão lá desde ontem, no culto, levando as crianças para o caminho de Deus. Hoje eles têm várias atividades espirituais durante o dia. E à noite nós vamos estar lá para fazer a Santa Ceia com eles. E uma vigília lá também com as crianças e com a liderança. Eu quero reforçar que hoje à tarde nós teremos um treinamento para a Feira de Saúde. A Feira de Saúde, irmãos, é um esforço de Deus através da igreja de levar a mensagem do cuidado do nosso corpo para pessoas que vivem uma vida desesperada, achando que a vida é só isso. A vida não é só isso, a vida é muito mais. E seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você já entrou em alguma equipe, se você é convidado para estar aqui hoje às 16 horas, vai ser jogo rápido, é um treinamento rápido das equipes, para que a gente possa estar alinhado para amanhã de manhã lá no Semucan. Se você não está em nenhuma equipe, para com essa vida triste. E procure entrar numa equipe, ou venha hoje à tarde aqui às 16 horas e encaixe numa equipe, porque você é um instrumento de Deus. Amém? Gente, hoje é um dia especial, sábado especial, eu preciso que você me acompanhe no estudo da palavra de Deus. Nós vamos ler aqui alguns textos da Bíblia, um atrás do outro. O pessoal da técnica vai me ajudar aqui. Prepara aí, pessoal. Já coloca o dedo nervoso aí na Bíblia, Almeida atualizada. E vamos ler o primeiro texto dessa manhã, que foi o primeiro texto que nós lemos no sábado passado. Salmos 116, verso 12. Veja só o que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos fazer rapidamente uma passada, um resumo. Nós vamos passar por tudo que nós vivemos nessa semana. Quem esteve aqui durante as noites e no sábado de passado foi abençoado. Você que não esteve aqui, assistiu em casa, também foi abençoado. Eu fui muito abençoado. E nós vamos fazer uma recapitulação rápida para imprimir em nossa mente a mensagem dessa manhã. Você está vendo eu aqui vestido com esse roupão, não é roupa de padre, tá? Isso aqui, uma criança já falou, pastor, eu estava em São Francisco do Guaporé. Pastor Kleber conhece lá. São Francisco do Guaporé, lá em Rondônia, na divisa com a Bolívia. E eu ia fazer um batismo lá naquela cidade de 30 pessoas. E nós íamos batizar no Rio Madeira. Ele fazia divisa do Brasil com a Bolívia. Um lado era Brasil, outro lado era Bolívia. Eu estava batizando as pessoas do lado ali do Brasil, que se passasse do outro lado, eles tinham que ir para a Bolívia, né? E o rio, era no rio mesmo, caudaloso e tudo. E a gente batizando e os peixes mordendo a gente embaixo. Aqui. E era uma coisa maravilhosa. E eu lembro que naquele dia, o padre da cidade tinha morrido na sexta-feira à noite num acidente de carro. Lá era muito comum você viajar ali e estradas de terra, pontes de madeira, e o padre já deve ter dormido e ele bateu, caiu da ponte, bateu o carro e morreu. E a cidade estava naquela comoção ainda. Eu cheguei na sexta-feira à noite, vi o acidente, mas não sabia o que era. Fui para o hotel, de manhã eu saí cedo, coloquei o roupão de batismo
E fiquei na porta esperando o irmão que ia passar para me levar para o rio, para fazer o batismo. E quando eu estava na porta, as pessoas passavam e faziam assim para mim. E passava outro assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí passou uma mulher, beijou minha mão. Eu falei, que negócio tá? Aí eu comecei a entender, olha, você está me confundindo com o padre. E aí eu convidei as pessoas para irem comigo para o rio. E foi aquela multidão da igreja, da cidade, que foi para o rio. Fizemos o batismo do rio, no meio dos barcos ali, na água e tudo. E para a glória de Deus, algumas pessoas que achavam que era o padre entenderam que não eram, mas descobriram que como aquele padre também fazia o trabalho de Deus, eu também estava fazendo o trabalho de Deus lá em Francisco do Guaporé, e algumas pessoas hoje estão lá na igreja, louvado seja Deus. Deus sempre tem um jeito de alcançar a gente, amém? Sempre tem um jeito. E Deus tem um jeito de te alcançar também. Na semana, a Bíblia desmistificou muitas mentiras que são ensinadas nas igrejas, porque as piores mentiras não são aquelas que falam no Congresso Nacional. As piores mentiras são as mentiras que se falam dentro da igreja. Você abriu sua Bíblia? Salmo 116, verso 12. Vai ser projetado aqui, mas vamos ler o texto. Olha só, resumo de sábado passado. Davi diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, que darei ao Senhor por tudo que Deus me tem feito, fala em outra tradução. Esse verso é o resumo do que aprendemos essa semana. Escuta uma coisa em nome de Jesus, Deus é possuidor de tudo, nós não temos nada. Então o pensamento da pessoa que foi resgatada do pecado, não é o que ela vai encontrar em Deus. O pensamento da pessoa que encontrou Jesus finalmente, não é o que ele pode me oferecer. O pensamento da pessoa que encontrou Deus, é o pensamento de Davi. O que é que eu posso dar por tudo que ele me fez? Porque se o Senhor me deu salvação, agora que eu conheci, o Senhor tinha me dado vida quando eu nem conhecia. Se o Senhor me deu os dons para que eu pudesse cantar e pregar, o Senhor já tinha me dado capacidades de estudar e aprender quando eu não era dele ainda. Porque tudo pertence ao Senhor. Então o pensamento da pessoa que se aproxima de Deus, é o pensamento não do que eu vou receber. Por que não? Porque ela já recebeu. Uma das muitas diferenças entre o salvo e o perdido, é que o perdido vem para esse lugar em busca de encontrar. E não está errado, porque aqui ele encontra aquele que tem tudo, amém? Mas o salvo não vem buscar o que encontrar, apesar de que o salvo quando entra aqui encontra. O salvo quando entra nesse lugar, ele não vem com o sentimento de encontrar, ele vem com o sentimento de ofertar. E nós aprendemos na Bíblia que a verdadeira adoração, aquela a qual Jesus Cristo diz que vale, porque ele falou que muitas pessoas o adoram em vão. Quando Cristo disse isso em Mateus, ele está dizendo que a pessoa que vem, a sinceridade dela, ela adorou. Ela não é falsa, hipócrita, ela adorou. Mas Cristo disse, para mim não serviu. E se não serviu para ele, não serve para mais ninguém. E aí Cristo disse, não me adore em vão, me adore da forma certa. E adorar da forma certa é não entrar nesse lugar de mãos vazias. O que eu entrego ao Senhor? Meus lábios, o sacrifício dos meus lábios. Porque quando eu entro nesse lugar, eu em vez de conversar, glorifico o nome de Deus. E nós cantamos muitas músicas aqui, Deus foi louvado, amém? Eu entrego também o sacrifício do meu coração. Em oração eu derramo a Deus meu coração. Eu entrego também o sacrifício da minha atenção. Nesse lugar, não é lugar para ficar tweetando, vendo o Instagram ou vendo o WhatsApp. Desconecte das pessoas e conecte-se com Cristo. Nós passamos conectados com tudo, o tempo todo, em todo lugar. Nesse lugar, eu entrego uma oferta a Deus e atenção. Eu me conecto nele, eu me conecto a Ele, através do estudo da palavra de Deus. Não há verdadeira adoração sem louvor. Não há verdadeira adoração sem entrega do coração em oração. Não há verdadeira adoração sem conexão com a palavra de Deus. Por isso, se num lugar não se abre a Bíblia para ler, corra dali, porque ali não está adorando. E a última oferta que nós aprendemos no sábado, é que o Senhor deseja ser adorado através da devolução dos dízimos e das ofertas. E Cristo disse, não me apareça de mãos vazias. A adoração verdadeira é aquela em que eu lembrei do Senhor e entreguei para Ele as ofertas, não para que Ele me dê. O verso está aqui, ó. Nós aprendemos aqui a diferença entre a religião verdadeira e a religião falsa. Lembra? Nós vimos ontem à noite? A religião falsa é aquela em que o homem faz, Deus olha do céu e o abençoa.
Olha que homem bonito, olha que pessoa que canta bem, olha que pessoa que obedece às leis. Aí Deus abençoa. Essa é a religião falsa. A religião verdadeira é o contrário. Eu estou perdido na vida e encontro o Senhor. Observo o que Ele fez por mim, isso transforma a minha vida. Quando eu vi o que Ele fez, eu respondo ao que Ele fez. Não começa comigo, começa com Ele. Olha o que o texto diz. O que o texto diz? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Começa com quem o texto? O texto começa com quem? Começa com eu, com o adorador, ou começa com Deus? Gente, o texto começa com Deus. Sabe por quê? Quando ele fala o que darei, isso aqui está em que tempo? No presente, no passado ou no futuro? Quando eu falo o que eu darei, isso está onde? No futuro. O futuro é o começo ou o futuro é o fim? O futuro é o fim. Agora, que darei, isso é futuro, então não começa aqui. Ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Está implícito aqui que o Senhor fez no passado. Fez o que, pessoal? Que palavra é essa aqui? Benefícios. Olha, antes de eu dar ao Senhor, o Senhor fez o quê? O Senhor fez o quê? Me deu. Então o texto começa com o homem ou começa com Deus? O texto começa com Deus. A religião verdadeira sempre começa com Deus. Quando você traz ofertas para Deus, para receber do Senhor, você inverteu o processo. Você primeiro está fazendo e fica esperando o que Deus vai fazer. Está tudo errado. O certo é o seguinte: eu vivi a semana, reconheço o que Deus fez por mim e trago ao Senhor minhas ofertas. E uma das ofertas que o Senhor quer de nós, porque nós somos mordomos, Ele é o verdadeiro dono, nós aprendemos que uma das ofertas é os nossos talentos. O que você sabe fazer, você deve entregar para o Senhor. Porque dons e talentos são iguais, são capacidades que o Senhor nos dá quando nós nascemos. Talentos são capacidades que o ser humano recebe no seu nascimento. E tudo que é bom vem de Deus. Então um cantor secular, um pedreiro, um arquiteto, um médico, um cientista, um engenheiro mecatrônico, um programador de qualquer coisa aí, essa capacidade que ele tem, essa capacidade vem de Deus. Quando ele nasce na água e do Espírito, a Bíblia diz que ele recebe dons de Deus. E esses dons são chamados dons espirituais, porque eles são usados para o benefício da igreja de Deus e para a glória do Senhor. Mas tanto as capacidades, os talentos, quanto os dons vêm de Deus, e nós devemos devolver ao Senhor. Por isso que nós temos que ser mordomos daquilo que a gente sabe fazer. Você sabe fazer alguma coisa? Está usando para quem? Está dando para quem? Dê para o Senhor. Nós aprendemos também na segunda-feira, que nosso corpo é a igreja mais bonita que existe. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos 17, verso 24. Vai ser projetado aqui. Coloca na tela. Mas lá diz o seguinte, olha: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em prédios de parede, de tijolo, de taipa, de telha, de ouro. Deus não habita em palácios de ouro. O ouro é tão sem valor para Deus, que a Bíblia diz que na eternidade, o material de asfalto vai ser o ouro. Material de construção é ouro. Por quê? Por que isso? Não é para dizer que é algo especial, é para dizer que é algo comum. Porque para Deus o que é especial não é o ouro, não é o prédio. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Atos 17, verso 24. Deus habita em nosso coração, em nosso corpo. Na verdade, pessoal, não é nem coração, porque a Bíblia diz que Deus habita em nosso corpo. Essa história de que Deus habita em nosso coração, isso é balela, viu? A Bíblia diz que Deus habita em nosso corpo, e Ele comprou o nosso corpo. E um dia Ele vai prestar conta do que se faz em nosso corpo. Por quê? Porque o corpo não é nosso. O corpo pertence a Deus. Por isso eu também tenho que ser mordomo do meu corpo e entregar o meu corpo como oferta ao Senhor. Nós vimos também que Deus nos deu um tesouro chamado tempo. E em Hebreus capítulo 3, do verso 12 e 13, nós encontramos ali Deus dizendo para os
Deus, através de Paulo, Deus falando para a igreja lá de Jerusalém, e a igreja universal também, que eles deviam cuidar bem do seu tempo. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. Por quê? Porque todo o tempo que a gente tem de vida é o quê? Está em letra maiúscula ali, ó. Que se chama hoje. Nós não temos a semana que passou nem ontem. E amanhã nós não temos. Nós não temos hoje à noite. Nós não temos hoje à tarde. Mas eu escolhi dar esse dia para o meu Senhor. Dar meu tempo para Deus. É pouco tempo. Eu tenho que colocar nas mãos dele. Nós aprendemos também na quarta-feira que Deus tem um inimigo. Mateus capítulo 6, verso 24. Qual é o maior inimigo de Deus? De Jesus? O maior inimigo de Jesus qual é? É o dinheiro. Começa com D também, né, que é dinheiro e diabo, né? Fica a dica aí, tá? Mas Jesus Cristo disse que o maior inimigo dele não é o diabo. Porque ninguém de sã consciência aceita um convite do diabo no lugar de um convite de Deus. Nós vimos aqui nessa semana que ninguém sairia dessa igreja agora se Satanás chamasse para conversar lá fora. Porque você fala, não vou perder o culto por causa do diabo. Quem iria? Ninguém. Jesus não tem problema com isso, ele não se preocupa com isso. Jesus não está preocupado de você ir atrás do diabo. Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ninguém pode servir a Deus e servir o quê? As riquezas. Por que não colocou o diabo? Porque ninguém vai atrás do diabo. Agora, atrás das riquezas nós vamos. Por isso que a maioria das parábolas de Jesus foi sobre dinheiro. Por isso que nós temos 247 versos falando de amor e 2.300 falando de dinheiro. Aí você pensa, tá vendo? Confirmou que a igreja só quer dinheiro. Não. O que está escrito é o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o nosso coração não acompanha. Na verdade, o nosso dinheiro não acompanha o nosso coração. Lembra que nós aprendemos na quinta-feira que Deus, ele tem segundas intenções? Lembra? A gente pensa que só homem tem segundas intenções, né? Eu trago uma dica para os homens aqui. Besta é o homem que acha que a mulher não percebe, viu? A mulher sempre percebe quando chega perto dela com segundas intenções. Só que às vezes ela também está com segundas intenções e ela deixa, né? Mas as mães percebem, os pais percebem, porque o pai já teve segunda intenção no passado. Então na hora que o menino chega, esse moleque está com segundas intenções. E quando você fala uma pessoa que tem segundas intenções, você não pensa bem de uma pessoa com segundas intenções. Mas Deus também tem segundas intenções. Olha aí em Mateus capítulo 6, verso 19, 20 e 21. Você conhece o texto? Cristo disse: não acumuleis para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam, nem roubam. Aí no final, no verso 21, ele fala: porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. Você compreendeu uma coisa importante, pessoal? Deus não tem necessidade, não há falta em Deus. Ele não precisa de dinheiro, vou repetir, ele não precisa de amor, ele não precisa de carinho, Deus não precisa de adoração. Os deuses gregos, diz a mitologia, que se eles não forem adorados, eles perdem a força. Aquela história lá do Kraken, que ele fica lá lutando, a dos titãs e tudo, a humanidade está perdendo a fé nos deuses, e os deuses gregos estão em crise, porque eles são fracos, e os titãs começam a lutar com os deuses, e vão matando os deuses, porque não tem mais adoradores na Grécia. Os homens estão virando incrédulos. E Sócrates foi condenado ao suicídio, porque ele era idólatra, contra os deuses gregos. Olha só que coisa tremenda. Outro dia ele fala sobre Sócrates. Sócrates esteve bem próximo da salvação. E não se assuste se encontrarmos Sócrates do céu, viu? Não ore por ele que já morreu, né? Mas ore por você. Mas olha só, a Bíblia diz que os deuses, a mitologia diz que os deuses precisam ser adorados, mas o meu Deus não precisa. Presta atenção, coloca na sua cabeça em nome de Jesus. Deus é dono de tudo. Não há o que eu possa contribuir para abençoar a igreja de Deus, porque a igreja é de Deus, você é de Deus, a empresa que você trabalha é de Deus, a terra é de Deus, a prata é de Deus, o ouro é de Deus, o dólar é de Deus,
tudo é de Deus. Então ele não precisa que os homens o entreguem o que já é dele. Salmo 90, verso 12. Se eu tivesse fome, você nem ia ficar sabendo. Então tira da sua cabeça essa ideia maligna e megalomaníaca de que você tem que ofertar, tem que trazer dízimo, tem que trazer oferta para a igreja, porque a igreja precisa de recursos para se manter e pregar o evangelho. Isso é mentira. A igreja não precisa de dinheiro, Deus não quer o dinheiro. Quando ele pede dinheiro, na verdade ele está querendo o quê? Eu falei 90-12, eu errei de novo, é 50-12, tá? Mas o que Deus pede? Aonde está o teu coração, aí estará o teu? Não, pessoal. É o contrário, o texto diz. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando Deus pede dinheiro, ele não quer dinheiro, ele está com segundas intenções. O desejo dele é o teu coração. E como nós somos estragados, Jesus Cristo faz a proposta: coloca os teus tesouros no meu reino, nos meus pés. Porque se os teus tesouros estiverem ali, o teu coração vai atrás. Por isso Deus pede oferta. Oferta não é para sustento. E o dízimo? O dízimo é a 10ª parte da renda de tudo que nós temos. Não é só dinheiro, é dinheiro também, mas é o nosso tempo, é o nosso corpo, os nossos talentos, a nossa vida. Nós devemos dizimar ao Senhor. Por quê? O dízimo é o sinal, é o símbolo de que eu entendo que não só os 10 pertencem a Deus, mas os 90 também. Eu vou fazer a pergunta de novo. Os dízimos são necessários para a manutenção do evangelho e da pregação do evangelho, certo ou errado? Os dízimos são necessários para a pregação do evangelho, certo ou errado? Fale com convicção, certo ou errado? Errado. Deus não precisa de dinheiro, papel moeda, bitcoin para pregar o evangelho. O que Deus precisa é de gente. Por isso que o que Deus quer é um adorador. O adorador traz o tempo, a mão, a boca, os olhos, a inventividade, a voz. O adorador traz a presença, o calor, o adorador traz o abraço, o adorador traz a misericórdia. Deus não quer dinheiro, mas eu e você desesperadamente precisamos aprender a deixar de ser avarentos. Por isso o Senhor nos pede os dízimos e nos pede as ofertas. Uma coisa é a motivação, outra coisa é o uso da devoção. Veja, por que eu devo devolver os dízimos e as ofertas? Porque a igreja precisa? Porque o evangelho precisa? Sim ou não? Não. Por que eu devo devolver o que Deus me deu? Porque eu sou um adorador. Essa é a motivação. Eu não vou trazer oferta porque os aventureiros precisam. Eu não vou trazer oferta porque precisamos comprar um ar-condicionado novo e precisamos comprar. Eu não vou trazer oferta porque precisamos trocar o carpete. Eu não vou trazer oferta porque precisamos arrumar os vidros. Eu não devo trazer meus dízimos para sustentar aqueles que pregam o evangelho aqui e no mundo. Não é para isso, não é por isso que eu devo trazer. Eu devo trazer porque eu sou um adorador. Quando eu trouxe, o Senhor determinou o uso daquilo que eu trouxe. Aquilo que eu trouxe como oferta e dízimo, o Senhor determinou que deveria ser usado para a pregação do evangelho e sustento do ministério. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, é assim hoje na igreja de Deus. Os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. E os que vivem do evangelho também devem ofertar e dizimar, porque eles, na verdade, nós pastores, somos ovelhas também. O grande pastor do rebanho, quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Toda a glória seja a Ele. Amém? É necessário que a gente compreenda que essa é a verdadeira teologia sobre mordomia cristã. Não é a teologia do pastor Elquean, nem teologia da igreja adventista. É a teologia da Bíblia. E só um detalhe. A igreja adventista do sétimo dia é a única igreja que não tem teologia. Como assim? Não temos nenhuma teologia. Não há nenhuma doutrina da igreja adventista que seja doutrina da igreja adventista. Existem igrejas que não podem depilar. A mulher não pode se depilar.
Isso não é uma doutrina bíblica. Isso é a doutrina da igreja. Existem igrejas que as mulheres têm que usar véu. Isso não é uma doutrina da Bíblia. Porque a Bíblia há muito tempo já disse que a mulher tem o cabelo no lugar do véu. Então, não é doutrina bíblica, é doutrina da igreja. Existem igrejas que guardam o domingo. Isso não é doutrina bíblica, porque o domingo não está nem na Bíblia. Então é doutrina da igreja. Existem pessoas que pregam o celibato. Isso não é doutrina bíblica, porque a Bíblia diz que o homem tem que casar e multiplicar, encher a terra e cuidar bem da sua casa. Governar a sua casa para cuidar da igreja. Existem muitas outras doutrinas que são doutrinas peculiares das igrejas, mas não são bíblicas. Você pode até forçar um texto bíblico fora do contexto, mas a Bíblia não ensina isso. Agora, pensa aí e me diga, uma doutrina da igreja adventista que seja doutrina adventista. Pensa aí. Que um adventista inventou. Você está falando, irmã? Qual é? Pensa, pessoal. Tem alguma? Não. Sabe por quê? Todas as doutrinas da igreja adventista são doutrinas da Bíblia. Nós não inventamos nada. Nós somos simplesmente impelidos a obedecer, porque somos adoradores. Quem não é adorador sempre encontra uma razão para não obedecer. E às vezes a pessoa passa anos encontrando razões para não obedecer. Passa décadas encontrando razões para não obedecer. A pessoa vê os seus amigos se transformando e virando adoradores. Mas por algumas razões difíceis de entender do coração, a pessoa vai adiando a entrega. Às vezes a família vai se entregando para Jesus e a pessoa vai adiando a entrega. Não é porque é do mal, é porque não entendeu. Até que um dia o Senhor vai chegar no coração de cada ser humano na face da terra. E eu falo uma coisa para você que eu já falei uma vez aqui. Nenhuma pessoa na face da terra vai passar a sepultura sem ter a oportunidade de uma vez na vida entender que há um Deus no céu, que um Salvador veio à terra e que o Espírito Santo anda entre nós. Deus será conhecido, diz a Bíblia, e o meu conhecimento, diz o Senhor, vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Todas as pessoas, em algum momento, de algum jeito, conhecem a Jesus. Algumas rejeitam, outras demoram, mas aceitam. Nessa semana nós aprendemos que, como mordomos, nós somos chamados a dar ao Senhor, por tudo que nos tem feito. Dar minha vida, meu corpo, meus talentos, meu tempo, meus tesouros. Mas nesses dias, uma pessoa que estava há muito tempo rodeando Jesus, foi fisgada por Jesus. E ela falou, agora não dá mais. Eu preciso entregar tudo. Ela trabalhava numa empresa em que não dava condição para ela guardar o sábado. E depois de muito tempo, Deus batendo no coração, ela falou assim, eu vou pedir as contas da empresa. Preparou tudo para pedir as contas, já procurou emprego em outros lugares onde ela pudesse encontrar a facilidade de guardar o mandamento de Deus, porque o amor de Deus pesava tanto no coração que não dava mais para viver sem obedecer. Escuta uma coisa em nome de Jesus Cristo, se você encontrar algo na palavra de Deus que você não consegue fazer, é porque ainda falta amor. Porque no dia que você amar de verdade, nada vai ser maior do que o que Cristo pediu para você. O que Cristo te pede tem que ser maior do que tudo que te ofereçam. Tem que ser maior do que a tua família, porque quem não deixa pai e mãe por mim não é digno de mim. Tem que ser maior do que seu emprego, quem não tira a mão do arado não é digno de mim. Tem que ser maior do que sua vida, porque quem não entrega a sua vida, quem não toma a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. E ela procurou já no LinkedIn, colocou seu currículo e preparou a carta de demissão. Eu vou falar com o meu chefe. Apesar de ter um bom emprego, apesar de ter uma boa colocação, de ter uma boa renda, nada daquilo agora era maior do que o amor que ela sentia por Deus. E quando ela preparou, falou com o chefe, que ia pedir para o chefe imediato que ia pedir as contas, sem que ela soubesse, o dono da empresa dela, e o nome dele é Jesus Cristo. A empresa não sabe, mas ele é o dono. A empresa demitiu o chefe e colocou-a no lugar do chefe.
tendo o sábado livre para adorar o Senhor. Sabe quando que esse milagre aconteceu? Quando ela decidiu, agora eu vou dar ao meu Senhor por tudo que Ele me tem feito. E a desobediência ao mandamento de Deus a impedia de dar ao Senhor o que faltava. Até que finalmente ela disse: pastor, eu vou. E ela veio. Vem cá, Manu. A Manu está aqui hoje com essa roupa bonita aqui. E nesse momento aqui, para confirmar a entrega que ela tem feito aqui, todas as vezes que tem batismo, ela é a primeira a levantar a mão. E vem aqui. Só que ela estava me contando, ali a Marlúcia, a irmã, os 2 irmãos estão aqui. E a mãe chegou. E a mamãe também. Mulher de Deus, você veio. Estava longe, não estava? Tava. Onde ela estava? 2.000 quilômetros. Olha que bênção. Ela estava pensando em transmitir, mas olha que bênção. A Manu, a mamãe da Manu é de Deus. Deu um bom testemunho, amém, irmã? E por quantos anos a senhora esperou essa entrega, irmã? Muitos anos. Muitos anos. Veio, em nome de Jesus. Hoje ela está aqui. Sabe por quê? Porque a partir de hoje ela vai morrer e nascer como adoradora. Hoje, Manuela, todos os seus pecados serão perdoados. E como nós estivemos juntos lá em casa, na sua casa, eu quero perguntar de novo para você, só 3 daquelas 13 perguntas, lembra? Eu fiz aquela pergunta que ninguém pode errar. E penso uma mulher nervosa. Lá na sala de jantar ali, né? Manuela, você compreende que Jesus Cristo, Ele é o teu Senhor, Salvador da sua vida, e você o aceita como Senhor e Salvador? Sim. Amém, meu irmão. Então você pode batizar. Mas você entende que Deus tem uma igreja na face da terra. E é seu desejo fazer parte desta igreja aqui na Granja Viana, e na igreja de Deus em todo o planeta, e finalmente na igreja de Deus no céu? Sim. Amém. É seu desejo ser batizada como Jesus foi batizado nas águas, como demonstração do seu amor por Ele, e começar agora uma nova vida de obediência a Jesus, obedecendo os seus mandamentos e fazendo tudo o que Ele te pediu? Sim. Amém. Ela falou que quer ser membro da igreja. Você que está aqui, que é membro dessa igreja, aceita a Manu como sua irmã, levante sua mão direita e fala assim: eu aceito. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos entrar no tanque agora, tá? Vamos lá agora? Vamos lá. Nós vamos lá. Alessandra, me ajuda aqui. Cantando a música de batismo aqui. Do Inário. Ó que belos hinos. O Kleber sabe tocar. Foi tudo ensaiado. Tirar o sapato. Não vou cantar sozinha, não. Ó que belos hinos cantam lá no céu, pois se converteu um pecador. Essa parte eu já sei. Ó que belos hinos cantam lá no céu. É que um filho mau ao lar voltou. Vamos cantar? Enquanto vocês cantam, eu vou mexendo a água para aquecer a água, tá? Que ela só está quente por cima, embaixo está gelada. Vamos cantar só a primeira estrofe? Primeira estrofe. Oh, que belos hinos cantam lá no céu, pois se converteu um pecador. Vem de lá ao longe o Pai já abraçar esse filho que Ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá, glória, homens e as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Bendito seja Deus. Manuela, hoje é um dia especial na sua vida. Na verdade, hoje é o último dia da sua vida. E hoje é o primeiro dia daquela que você pode chamar nossa vida.
porque agora é sua e de Deus. Amém? Hoje é o início, não é o final. Hoje não é formatura, é matrícula. Você vai cair nesse caminho. Só que a partir de agora, Cristo vai estar sempre do seu lado, te levantando. É só você querer. Amém? Eu quero chamar a mamãe aqui. Vem cá, mamãe. Você estava lá no dia do parto, né? Então você vai estar aqui também, no novo nascimento. Vem aqui, eu quero chamar seu irmão também. Vem cá, família. Tá os dois aqui, os dois irmãos. O mais velho e o mais novo. Quero chamar a Marluce também aqui. Vem cá, Marluce, tá aqui, a irmã. Vem cá, Léo, você também. Você também é irmão. E a Michele também daqui. Vem cá, Michele. E o Ian e a Fernanda. Vem cá, pessoal. Vem todo mundo aqui, a família, para ver esse momento especial. Eu quero dizer para vocês que a hora de vocês vai chegar, viu? Amém? Vocês me aguardem, viu? Quando eu oro para conseguir emprego, para engravidar e batizar, acontece. Né, Marlúcio? Quando eu oro, acontece. Já engravidou 2 esse distrito aqui já. 3 já engravidaram. Se você quer engravidar, peça para orar que eu oro, viu? Você quer arrumar emprego? Eu oro também. Você quer ser batizado? Eu oro e batizo. Sabe por quê? Porque essas 3 coisas são bênçãos. O emprego te dá condições de ser uma bênção para a igreja e para os outros. O batismo te dá nova vida. E a maternidade e a paternidade faz vocês entenderem o que é Deus. Deus que ama um filho que não tem nada para dar. Nada eu posso dar para Deus, mas Ele me ama perdidamente. E hoje é o dia de você virar filha. Amém? Amém. Você é uma criatura de Deus, amada criatura de Deus. Mas hoje você vai ser filha, como sua mamãe, como sua irmã, como seu cunhado, como seus irmãos que vão voltar, em nome de Jesus. E a sua família lá em casa, viu? Seu marido, suas filhas. Acredite, o Senhor já tem um plano para você. Porque hoje, Manu, atendendo a ordem do Mestre, teu Senhor e Salvador, para perdão de todos os seus pecados, para que você seja perdoada e teu nome seja escrito no livro da vida, para que você seja filha, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o coro. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. Cante. É um santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. O Senhor quer lavar nossa vida. O livro de Tito, no capítulo 3, fala que nós éramos odiosos, odiávamos uns aos outros, vivíamos em maldição, afastados de Deus e sem Deus no mundo, sem vida. Tito capítulo 3, verso 1 em diante. Mas pela graça de Deus, não por coisas que nós tenhamos feito, fala Paulo para Tito, o Senhor nos lavou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Esse lavar regenerador do Espírito Santo aconteceu hoje na vida da Manu. E aconteceu um dia na vida de cada um de nós aqui que fomos batizados. Mas esse lavar regenerador, ele se repete pela graça de Deus a cada 3 meses na igreja adventista. Sabe quando acontece isso? No lava-pés. O lava-pés e a Santa Ceia não é um momento de graça, de brincadeira. É um momento de carinho por alguém por quem Jesus morreu. Quando você tem seus pés lavados, você está dizendo que você não pode se lavar. Alguém tem que lavar seus pés. Quando você lava os pés de alguém, você está dizendo que alguém te lavou. Foi o Senhor Jesus Cristo. E você vai viver agora para levar os outros para serem lavados também. Depois que somos lavados no batismo, estamos limpos. Nossos pés se sujam na caminhada. E a cada 3 meses, Deus nos permite tirar os sapatos humildemente e lavar os pés uns dos outros.
e receber perdão de novo. Amém? Se você nunca tinha entendido isso, isso é Santa Ceia. Eu não entendo como é que as pessoas não querem participar. Se você não foi batizado ainda, como a Manuela, hoje ela vai participar da sua primeira ceia. Mas ela não vai lavar os pés, porque ela está toda lavada. Amém? Mas eu e você precisamos. Por isso nós vamos sair agora para o lava-pés. Aqui fora à esquerda você vai encontrar as cadeiras aqui. Em reverência, você vai procurar um amigo, uma amiga para lavar os pés. Se você ainda não foi batizado na igreja, você é convidado a assistir. Mas primeiro tome a decisão de ser lavado completo, para que depois falte só os pés, a cada 3 meses. Depois nós vamos voltar aqui para a igreja, para a segunda cerimônia, que é a cerimônia da comunhão. E vamos completar nossa adoração a Deus. O hino Bem Junto a Cristo, do nosso inário. Amém. Nós vamos cantar essa música agora. Vai ser cantada a primeira estrofe. E aí você vai sair em reverência. Nós temos uma sala, entrando pela porta de vidro ali, à esquerda, depois da cozinha. Tem uma sala pequena que cabe 12 casais por vez. Mas se você quiser lavar os pés da sua esposa, do seu marido, você pode usar essa parte aqui também. Não, é bem privativo, não há, foi tudo pensado. Agora é o momento de você pensar na sua vida, você pensar no seu caminho e entregar tudo nas mãos de Deus, enquanto lava e tem seus pés lavados. Fique em pé e cante. Na segunda estrofe você sai e vai com seu companheiro para lavar os pés.
teu trono, Pai, pois necessito ouvir tua voz falando ao meu coração. Não vou deixá-lo ir sem me abençoar, ó Deus. Humildemente rogo a ti tua bênção, Senhor. Escuta o meu clamor, Senhor, que chega ao teu trono, Pai, pois necessito ouvir tua voz falando ao meu coração. Não vou deixá-lo ir sem me abençoar, ó Deus. Humildemente rogo a ti tua bênção, Senhor. Chuva de bênção do céu, Senhor, vem derramar sobre nós. Somos teu povo fiel, Senhor, dá-nos também teu amor. Vem derramar sobre nós, Senhor, bênção dos céus. Chuva de bênção do céu, Senhor, vem derramar sobre nós. Somos teu povo fiel, Senhor, dá-nos também teu amor. Vem derramar sobre nós, Senhor, bênção dos céus. Deixa cair sobre nós chuva de bênção dos céus. Deixa cair sobre nós chuva de bênção dos céus. Deixa cair sobre nós chuva de bênção dos céus. Deixa cair sobre
Diz qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser
Convido a todos a se colocarem em pé para cantar o hino Maior que Tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Queria convidar todos a se ajoelharem para falarmos com Deus. Querido Pai que estás nos céus, através do seu Filho, o Senhor nos ensinou a participar dessa ceia. Uma das últimas coisas antes de sua oferta, de sua crucifixão, foi ensinar os seus primeiros discípulos a participarem dessa ceia, até que ele venha.
E agora estamos aqui, os seus últimos discípulos. Cremos que somos dos últimos discípulos, mas comemorando a mesma ceia que o Senhor Jesus ensinou os primeiros a participar. E reclamando, Senhor, de Ti, o mesmo poder que o Senhor distribuiu aos primeiros discípulos. Reclamando de Ti, Senhor, a mesma graça, a mesma salvação, o mesmo poder que o Senhor Jesus ofertou à primeira igreja. Senhor, por favor, estende até a última igreja. E por favor, Senhor, nos abençoe nessa ceia, na certeza que o Deus é o mesmo, o poder é o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto base ou que regulamentou a Santa Ceia. Como bem lembrou Dr. Rogério, Pastor Rogério, a Santa Ceia, ela é uma instituição de Jesus Cristo. E em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo explica, regulamenta como deve ser a ceia. E aí ele diz no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a segunda parte da Santa Ceia. A Santa Ceia tem duas partes. A primeira parte é a parte da humildade, a cerimônia da humildade, nós participamos do lava-pés. E a segunda parte é a cerimônia da comunhão. A cerimônia da humildade, que é o lava-pés, o Senhor Jesus foi bem claro quando disse para Pedro, depois da breve discussão dos dois, Jesus querendo lavá-lo e Pedro recusando, Cristo finalmente disse: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro prontamente disse: Senhor, então lava tudo. E Cristo, corrigindo de novo o seu filhinho, disse: Pedro, não precisa lavar tudo, você já foi lavado. Cristo está dizendo que a cerimônia do lava-pés é para aquele que já foi batizado, já foi lavado. Mas na cerimônia da comunhão, que esse momento em que nós vamos agora participar da comunhão com Cristo, essa cerimônia é uma cerimônia livre e aberta a todo pecador que queira participar. Nenhum homem tem o direito de impedir uma pessoa de participar da Santa Ceia, desse momento da comunhão. Porque, como disse o texto bíblico, cada homem deve examinar-se a si mesmo. Porque se ele comer do pão e beber do vinho, sem discernir o corpo de Cristo, ele bebe e come maldição. Por contraste, eu entendo que se eu bebo e como discernindo o corpo de Cristo, eu bebo e como bênção. Amém? Mas o apóstolo Paulo aqui quer nos alertar de que esse momento é livre, mas é um momento de reflexão. O que torna uma pessoa indigna de participar dessa ceia? Não ser batizada? Não. Ser pecadora? Não. Ter um problema com alguém fora daqui? Não. Nada disso impede uma pessoa de participar da ceia. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem isso e passam anos da vida, numa vida, eu vou usar uma palavra forte, maldita, porque não participa de ceias, porque acham que para participar da ceia tem que primeiro resolver tudo na vida. Você não tem que resolver tudo na vida, você só tem que se resolver com o seu Senhor. E se eu tenho um problema com alguém, vai tentar resolver. Resolveu? Vem para o altar. Não resolveu? Você foi resolver. Mas ainda não fui resolver. Devo participar da ceia? Devo. Se é seu desejo, resolver. Porque, como nós já falamos uma vez, eu quero lembrar, todo pecado cometido é sempre contra duas pessoas. Eu sempre peco contra alguém, mas antes de pecar contra ele, eu pequei contra o Deus dele, o dono dele. Porque quando você peca contra alguém, você peca contra o dono daquela pessoa. E o dono de todas as pessoas é Deus. Então, quando eu vou resolver um problema com alguém, eu primeiro tenho que resolver com quem? Com o dono. Porque ele me recebe.
Porque como eu magoei, ele pode estar chateado comigo. Então, antes de eu tentar resolver o problema com a pessoa, eu vou falar com o pai dele. Peço perdão e falo, me ajuda a ir resolver com o teu filho que eu machuquei? E sabe qual é a bênção de Deus? Toda vez que você faz isso, Deus vai contigo resolver o problema. Amém? E se a pessoa lá, que machucou ou que foi machucada, tiver o mesmo desejo de resolver, o pai dele, que é seu pai, vai ajudar vocês dois a resolver. Mas não resolveu. Pode não ter resolvido com ele, mas você resolveu com o pai. Então participe da ceia. Amém? Você quer hoje resolver os problemas da sua vida? O pai já está aqui hoje, te ouvindo. Se você sentir no coração o desejo de participar, participe. Mas o que diz o texto? Discernindo. Não é só pão, não é só suco. É um símbolo do que há de mais sagrado no universo. O corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Com esse pensamento em mente, com o pensamento de dar e receber perdão, eu quero que você acompanhe a leitura do verso 23, para nós começarmos o momento da ceia. Peço que a igreja acompanhe 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Com esse pensamento, vamos colocar de joelhos para que possamos fazer uma oração pelo pão. Pai bendito que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui novamente, ou até pela primeira vez na Tua casa participando dessa cerimônia maravilhosa. Participamos agora há pouco, Senhor, do lava-pés, que representa não só a humildade, mas também como serviço, porque Jesus veio para servir, veio para entregar-se por nós. Nós pedimos agora pelo pão, Senhor. Esse pão, esse simbolismo, esse emblema que representa o corpo de Cristo, que foi moído, foi dilacerado, foi maltratado, foi cuspido, foi pregado numa cruz. O corpo de Cristo, que se tornou maldito, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que é pregado na cruz do Calvário. Mas tornou-se maldito por nós, porque é em nosso lugar que Ele morreu. Por isso te louvamos e te adoramos neste momento, pelo seu corpo que foi entregue. Te louvamos e adoramos porque queremos te seguir, queremos seguir o seu exemplo de serviço. Queremos ser servos seus, Senhor, como o Senhor também foi servo para salvar a humanidade. Que possamos fazer a Tua vontade, possamos participar agora do pão que vai ser repartido, como foi partido o seu corpo na cruz. E que esse corpo e o que o Senhor faça parte de nós também, para que possamos fazer a sua vontade até a volta de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Todos aqueles que vão participar desse momento de comunhão devem ficar em pé, e os diáconos e as diaconisas irão servir a cada um que estão aqui. Com paciência, você vai receber, ninguém deve pegar para outra pessoa, dê espaço para que os diáconos possam servi-los,
e espere, aguarde em oração sentado, até que todos estejam servidos e possamos participar juntos desse símbolo do corpo do nosso Salvador. Fundo musical. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sim, o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as suas iniquidades, as iniquidades deles, levará sobre si. Por isso, eu lhe dei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Seu coração
Esse é um bom momento para vencer um vício, para rejeitar uma maldição na vida, para liberar e receber perdão, para começar de novo. Em memória de Cristo, nosso Salvador, vamos juntos participar desse emblema do corpo do nosso Senhor. Comamos juntos, todos. Amém. Primeiro Coríntios 11, versículo 25 diz: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Semelhante modo, todos que participaram do pão neste momento, se coloquem em pé e nós vamos nos ajoelhar para orarmos pelo o suco. Ajoelhem, por favor. Bondoso Deus, como é bom estarmos na Tua presença, participando, Deus, deste momento tão especial. E nós rogamos agora, ó Deus, pelo suco que representa, ó Deus, o Teu sangue, o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, que foi derramado por mim, e foi derramado, ó Deus, por todos os Teus filhos que aqui se faz presente neste momento. Nós agradecemos, ó Deus, por tão grande sacrifício que dá a mim e a todos nós, ó Deus, a oportunidade de vivermos, ó Deus, eternamente com o Senhor. Nós agradecemos. Transforma-nos, ó Deus, que ao participarmos desse momento de beber o suco que representa o Teu sangue, que o mesmo nos transforme, ó Deus. Faça de cada um de nós puros, ó Deus, assim como o Senhor é puro e santo. Nós agradecemos por tão grande sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Como fizemos com o pão, vamos fazer agora com o suco. Nós vamos ficar em pé e os diáconos darão oportunidade para que todos, com tranquilidade, possam se servir de um cálice, com cuidado, com vagar, para que não aconteça nenhum acidente e assim todos possamos participar. Se porventura não for suficiente os cálices, já tem suco reservado para isso, e nós faremos o procedimento outra vez, para que todos possamos participar. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento, que por herança recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Porque se há alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Fique em oração, em contrição, examinando sua vida, combinando com o seu Senhor, como que você vai dar o perdão ou pedir o perdão de alguém. Esse é um bom momento para fazer um pacto com Deus, com o seu Senhor, com o seu Salvador. Esse é um momento para recomeços, para restart.
ilustre amor, em memória de mim. Em contrição e em memória do nosso Salvador, vamos juntos agora tomar desse símbolo do sangue do nosso Senhor. Tomamos juntos. Amém, meu Deus. Amém. Há muitas visões bonitas nessa terra. Esse copinho ele é descartável, né? Então eu vou pedir um favor para você. Não jogue em qualquer lugar. Fique com ele aí, procure um lixo em algum lugar e coloque, tá? Não vamos deixar dentro da igreja aqui, não. Não coloque nessa parte daí das Bíblias. Não pesa para nenhum de nós levar isso aqui. Uma das visões mais bonitas que nós teremos na eternidade, Apocalipse capítulo 22. Abra sua Bíblia. No verso 1 e 2. Quando o apóstolo João, o pecado destruído, acabado, a humanidade restaurada, todos morando na cidade santa. No último capítulo da Bíblia, o apóstolo João tem uma visão do trono de Deus. E no verso 1 ele fala assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio corria e se espalhava pelo planeta inteiro. A origem do rio era o trono. E como no jardim do Éden tinha os rios que corriam do jardim e regavam a terra, na nova terra, o rio vai sair do trono de Deus. Eu sei de um rio de água viva, cristalina, não como cristal, muito mais. É o rio que é o Espírito Santo. O quarteto vai cantar essa música agora. Enquanto o quarteto estiver cantando essa música, tente imaginar, ver, sonhar esse rio maravilhoso. Deus sempre está na frente. O rio e a árvore é o símbolo da ecologia. Mas já em Apocalipse, Deus já apresentava um rio e uma árvore. O rio traz refrigério, frescor, limpeza e tira a sede. A árvore traz a sombra, a proteção e o alimento. Que você possa querer esse rio também. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte,
manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salva, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Por favor, fique em pé, para nós fazermos uma oração e encerrar esse momento tão feliz de adoração que tivemos até agora. Feche seus olhos. Ó Pai querido, Senhor de todo amor, obrigado porque bondosamente nos concedeu o conhecimento do Salvador. Estamos aqui hoje, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós. E de alguma forma, miraculosamente, nós te aceitamos. Aceitamos o estudo bíblico, aceitamos o batismo, aceitamos o convite de um amigo para estar aqui hoje, de uma amiga. Ó Deus, de alguma forma nós aceitamos o Senhor, mas só te aceitamos porque o Senhor nos aceitou antes. Por isso, ó Deus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo perdão tão presente e constante que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos a nós também liberarmos perdão para todos que nos têm machucado e que nada nos atrapalhe de amar aos outros e amar a Ti sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te pedir que você sente um pouquinho. A transmissão foi encerrada agora. E nós agora vamos fazer um momento que não é feliz. Mas é preciso ser feito em algum momento na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos ter aqui a leitura, chama a secretária, Jaque. Nós vamos fazer a leitura aqui, a votação final da eleição dos oficiais para 2024, e depois nós vamos proceder aqui à disciplina de um membro da igreja.